Mais um Evan Pod no ar e hoje eu estou aqui com um casal de empresários de Sinop, Eliette Kobler e César Kobler. E nós vamos falar sobre o ramo imobiliário. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos! Tudo bem, você? Tudo bem, César? Tudo bem, Que Adelina. alegria E te receber você? aqui. Toda Bom, nossa. vamos lá, né, para mais um podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ramo imobiliário. E eu conto com vocês para contar toda a história, que eu acho que nossos telespectadores, nossos ouvintes estão querendo saber como começou essa empresa. Foi chegar em Sinop. Que ano você chegou? Então, Adelina, a minha família chegou em Sinop por volta dos anos 79, né? Você chegou pequenininho aqui. Bem pequeno. Ai. Chegamos do Paraná, na cidade de Palotina, e aqui ficamos até hoje. E como era Sinop, César? Conta Nossa. alguns detalhes. Como que era a cidade de Sinop? Sinop era assim, no começo era tudo muito difícil, né? Sim. Muita poeira, na época da poeira, muitas queimadas por causa da madeira. Muita madeireira. Na época da chuva era muita lama. E como que era essa criança aí, andando por aí? Andava muito de bicicleta, seguia o pai? Me conta como que era a história do seu pai, da sua mãe. Eles foram bem desbravadores, né? Sim, sim. Minha mãe era doméstica, né? 4 filhos, mais ou menos um com a idade pouca diferença do outro, e era meu pai que trabalhava, então ele tinha uma destocadora, mexia com um trator de esteira, onde ele abria, desmatava, enfim, na época, né? Sim. E a gente estudava e fora da escola, tinha escolinha de futebol, a gente jogava futebol, brincava. E aí o César foi crescendo? O primeiro trabalho foi bem cedo, né? Eu comecei numa empresa de serigrafia, né? Que fazia essas sacolinhas de mercado, um mercado famoso da cidade. Era um serviço assim que era o dia inteiro fazendo a mesma coisa e não tinha o que fazer, tinha que trabalhar para ter um sustento, né? Para mim poder me manter. Eu sempre gostei de eu mesmo ter as minhas coisas, sem ter que ficar dependendo do pai, da mãe, enfim. Então, desde pequeno eu já arrumei emprego, já conseguia ter o meu dinheirinho para mim fazer as coisinhas que eu queria fazer, né? Comprar as minhas coisas. E Sinop foi desenvolvendo, você foi crescendo junto com a cidade, foi vendo todo o movimento, né? Pessoas chegando para investir e de repente você se tornou corretor de imóveis. Agora me conta como isso aconteceu. Aconteceu algo assim que, como é que eu vou dizer? Vamos dizer que eu caí meio de paraquedas na profissão, né? Eu vi um anúncio em um outdoor na cidade, numa propaganda de um loteamento, que ficava às margens da Avenida André Maggi, era Jardim das Acácias. Isso, aí foi na Dias Imobiliária. E eu fui lá para especular, saber como é que era, a questão de parcelas, tal, porque a gente queria investir, comprar o primeiro terreno e acabei indo até essa imobiliária. Sim. Aí chegando nessa imobiliária, tinha uma pessoa lá que era bem conhecida minha, que é a Dani. Ela estava numa mesa bem no fundo da imobiliária lá, ela me viu, veio me cumprimentar, pediu o que eu estava fazendo lá, enfim. Aí eu falei, não, vim ver sobre um terreno, um loteamento, uma propaganda de vocês, assim e tal. Aí ela acabou me apresentando o loteamento, a questão de como funcionava, parcelas, tal, e eu me interessei pelo loteamento a princípio, né? Mas como eu tinha uma amizade muito boa com ela, eu acabei até fazendo uma brincadeira com ela. Ela falou assim, na época eu falei assim, Dani, como é que eu faço para virar corretor de imóveis? Porque todos os corretores de imóveis que eu conheço têm dinheiro, são ricos, têm carro, casa, e esse era o meu objetivo também, de crescer na vida, né? Como eu sempre trabalhei com vendas e assim, numa brincadeira, ela falou assim para mim, mas você tem coragem de ser corretora? Eu falei assim, eu tenho, eu só não sei vender casa, né? Vendedor eu sou, eu preciso aprender. Ela falou assim, então eu vou conversar com os proprietários da imobiliária para ver se eu consigo encaixar você em uma vaga de emprego para ser corretor. Se você topar, eu falei, tudo bem, se você conseguir. Mas me conta uma coisa, você comprou o lote?
Não comprei o lote. Mas se tornou corretor. Me tornei corretor. Ai, esse era o segredo. Esse era o segredo. Mas despertou interesse, né? Sim, sim, interessante, né? E então você começou ali naquela imobiliária mesmo? Comecei naquela imobiliária, uma imobiliária já Bem consolidada. bem consolidada na cidade, assim, o seu Júlio e a dona Maricene me deram a oportunidade de trabalhar com eles, né? E Aprendeu muito. demais, Acho que demais. essa experiência que a gente tem, né, nessa virada de fase de adolescente para a vida adulta, depois dos 22, 23 é quando a gente mais aprende, né? Principalmente a parte emocional, né, César? Porque Com para ser certeza. vendedor você pode falar um pouco mais sobre isso. Ah, com certeza. Assim, é uma profissão que tem que ter muita responsabilidade, não é, né? Sim. Não é só o vender e ganhar a comissão. Tem outras coisas que estão à frente disso, né? Na conversa com o cliente, alguns imóveis que você mostra, você já aprende qual que seria a necessidade real do cliente de compra ou locação, né? No meu caso, eu nunca trabalhei com locação, somente com vendas. Então, assim, a partir do momento que você consegue ler a necessidade do cliente, fica mais fácil para você, entendeu? Entendi. E eu vejo também essa responsabilidade, César, de vocês. Tem um tempo que a gente está trabalhando junto, mas eu vejo que vocês não querem ter um imóvel para vender de qualquer forma. Não, vocês têm uma preocupação em ter um imóvel bom, de qualidade, para que o cliente fique satisfeito e feliz. Fala um pouquinho sobre isso. Por que você chegou e teve essa interpretação de que a qualidade vale muito na sua área? Com certeza, essa questão de qualidade aí é o que todo mundo procura, né? Sim. Tem outras coisas que envolvem também questão de preço, de negociação, mas quando o imóvel ele faz sentido para o cliente, fica tudo muito fácil. Então, assim, são anos de profissão que a gente aprende a cada atendimento. Cada cliente é um cliente diferente, cada imóvel tem as suas particularidades, né? E igual eu falei antes, é na conversa com o cliente que a gente consegue ler o que ele precisa que o imóvel tenha para atender esse cliente. Tá, César, e nesses 16 anos de história, como você conseguiu consolidar esses clientes? Eu acredito que a gente acaba criando uma credibilidade com o cliente, né? Assim, você faz um bom atendimento, você vende um imóvel para o cliente que não tenha problema nenhum, documental, enfim, porque o papel do corretor não é só vender e pegar a comissão e partir para outra. Quando o corretor de imóveis está atendendo o cliente, ele tem que certificar que aquele imóvel realmente seja apto a ser passado para outra pessoa, entendeu? Então, a questão documental ajuda muito. Então, você ajuda muito o cliente na questão dele fazer um bom negócio, na questão de preço da região, a questão do imóvel, né? A questão documental também é muito importante, porque já imaginou você vender um imóvel para o cliente sem puxar as certidões que precisam ser puxadas do imóvel, você vende um problema para esse cliente? Então, assim, isso gera uma credibilidade para o corretor de imóveis. Quando o corretor coloca a questão da comissão em primeiro lugar, é muito ruim, entendeu? A gente não tem que pensar só no dinheiro que a gente vai ganhar. Porque esse cliente, para ele se tornar seu cliente, ele tem que retornar para você numa outra oportunidade. De que forma? Ou comprando um outro imóvel porque ele gostou do seu atendimento, ou te indicando para outras pessoas que pedem uma indicação de corretor, e é assim que acontece. Seu cantinho, só observando o maridão, né? Coisa boa. Aliás, como que você me fala sobre essa... Parece que o mercado está um pouquinho saturado de corretores, né? Até eu migrei de uma profissão para corretagem também, mas eu migrei para corretagem por eu já ter uma bagagem, né, do César para acompanhar. Todo mundo acha que é muito fácil ganhar dinheiro na corretagem. As pessoas veem um número grande e se iludem com isso. Só que como gestor eu percebo a dificuldade que as pessoas têm em entender o que é uma venda. A venda é uma ciência, você precisa estudar, você precisa entender o cliente, você precisa saber como abordar esse cliente, como quebrar as objeções, entender o que esse cliente quer, entender o mercado, estudar o imóvel, estudar o lançamento, o empreendimento. Não é tão simples você ir lá e vender um imóvel, não é. Então, hoje o mercado está, como você falou, está saturado, existem muitos corretores hoje.
mas eu acho que vai chegar um ponto do mercado que vai dar uma filtrada, sabe? Porque você precisa fazer o seu melhor, buscar o melhor e estudar muito para você se destacar nesse meio. E como gestora, essa é uma coisa que eu priorizo. Não é só saber vender, é como você se relaciona, onde está o seu network, o que você busca. É o que eu falo para os meninos na imobiliária. Um médico estuda, um professor estuda, um educador físico estuda, todo mundo estuda. Então, o corretor também precisa estudar. Não é tão simples assim vender um imóvel. Hoje, mudando e convivendo com vocês e já passando pelas empresas que eu passei, onde se trata do ramo imobiliário, eu vejo que vocês hoje são uma segurança para o comprador. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Isso, a comprar com o corretor é a segurança tanto para o proprietário quanto para o cliente comprador. O que que acontece? O corretor ele precisa dar todo o suporte que as duas partes precisam. O corretor é uma segurança, ele vai fazer toda a investigação do imóvel, do cliente comprador, vai ter todo um suporte para aquilo. Porque, assim, eu tenho exemplo de amigas que, eu comprei direto com o comprador e quando fui ver a casa não tinha torneira que estava no contrato, a casa, sabe, faltam coisas. Então, o corretor, ele serve como um suporte. E um corretor bom, um corretor que sabe o que ele tem que fazer. Como o César falou, quando a gente pega um imóvel para vender, aquele imóvel está em negociação, eu preciso saber como está a situação desse imóvel. Não é simplesmente fazer um contrato de compra e venda e lançar lá e receber a comissão. Eu preciso fazer um levantamento de como está esse imóvel, se tem algum problema, alguma pendência nele, nos proprietários. Eu preciso investigar a vida desse cliente comprador, se ele tem esse potencial de compra mesmo. É o meu papel. O trabalho do corretor é um trabalho muito sério e tem que ser muito detalhado e profundo. Então, quando eu compro um imóvel de vocês, eu tenho uma garantia. Sim, nós fazemos toda uma investigação antes de fechar esse negócio, das duas partes. E aí o jurídico também nos ajuda nessa questão do contrato, para estar bem alinhadinho e ficar bom para as duas partes. Uma venda de um imóvel tem que ser boa para todas as partes. Principalmente um imóvel de alto padrão. Principalmente imóvel de alto padrão. Eu preciso fazer um negócio que seja bom para todas as partes, não só priorizar uma. Então, eu tenho que fazer isso muito bem feito. Eu preciso ter um suporte jurídico, eu preciso fazer toda uma investigação e dar uma segurança para as duas partes. Hoje vocês já se consolidaram em Sinop, né? São 16 anos, certo? 16 anos. E como você vê hoje a questão das pessoas estarem investindo em Sinop? Você já tinha essa visão? Você já tinha sentido que isso iria acontecer em Sinop há 5 anos atrás? Você se preparou para isso? A gente mora numa região do Mato Grosso, Sinop em especial, que é atípica, né? Quando se fala em crise, Aqui não tem. aqui não afeta muito a crise, né? Então, assim, crise tem lá fora, tem lugares que realmente passam pela crise, mas Sinop, dos 16 anos que eu sou corretor, eu assim, acredito que a crise não chegou aqui ainda. Porque todo ano a gente vende, todo ano a gente atende bem e Sinop, ela cresce por si só, né? Muitas pessoas vêm de fora investir em Sinop, não é só o morador de Sinop que investe em Sinop. Então, hoje tem muitas pessoas que visam Sinop para investimento. Ou é para comprar um apartamento, hoje tem apartamento na planta, comprar um loteamento em lançamento, comprar uma área para lotear, fazer uma parceria numa área para incorporar. Então, Sinop, assim, tá numa crescente desde lá de trás, não é de hoje. Sinop, vamos dizer assim, ela não cresceu numa escada, ela cresceu mais ou menos na vertical, estou falando assim, em questão de números, né? Sim. De vendas de imóveis e de crescimento, de negociações. Como você se sente nesse momento, onde hoje, diferente de só apenas, não desmerecendo, né, a ser corretor, mas você hoje é um CEO e está aí à frente de uma empresa, né, que é a Kogler Group. Como você se vê hoje junto com esses investidores? Esse crescimento e essas mudanças de pensamento vai surgindo com o tempo.
que a gente não se contenta somente com uma coisa, a gente quer crescer, né? A gente quer prosperar. Então, assim, como tem muitas pessoas que procuram a minha pessoa, o César, é, através de áreas para fazer loteamento, através de áreas para incorporar, fazer prédios em Sinop, e veio essa ideia de incorporação também, né? Por que não? Isso, eu acho que essa é uma caminhada que começou há muito tempo atrás. O César sempre planejou muitas coisas. Todo ano ele faz um planejamento e ele sempre fala para mim: esse ano nós vamos chegar a tal número, esse ano nós vamos chegar a isso. Então ele sempre planejou muito as coisas. E como ele começou já construindo, também incorporando, então acho que é algo que está acontecendo naturalmente, porque é algo que já vem sendo planejado há certo tempo. Agora só está alavancando para um outro patamar, digamos assim. Mas ele sempre planejou isso, ele sempre. O que ele projetou, ele sempre foi fazendo, sabe? Entendo. E aí, como que você vê essa transição? Foi muito rápido? Esses últimos 2 anos que você está ali como gestora, está acontecendo muito rápido? Fala um pouquinho sobre isso. Esse Assim, transbordar. Eu vejo eu vocês acho, transbordando. Conta sobre isso. Como eu acho que é acontece? algo que já estava sendo planejado. Sim. Então tá acontecendo, mas mesmo que a gente já tinha planejado, parece que, meu Deus, mas já, sabe? Parece que o tempo está passando muito rápido. A gente planejou isso tudo, a gente já sonhou com isso tudo, mas mesmo assim parece que está sendo rápido, porque tem algumas coisas que estão acontecendo que a gente não esperava, sabe, acontecer. Então tá sendo assim meio que surreal algumas coisas. Entendo. Conta pra gente, para os nossos seguidores, né, para quem está ouvindo nosso podcast, qual é o perfil do corretor que pode hoje participar da Kogler Group? O corretor, para fazer parte da equipe da Kogler Group, primeiro ele tem que ser ambicioso. Ele tem que querer crescer na vida. Tem que saber vender necessariamente não precisa, né? Porque a gente treina, a gente investe muito em treinamento com a nossa equipe. A gente tem investido cada vez mais. Ele tem que ter ambição, ele tem que querer crescer na vida. É muito fácil as pessoas entrarem no ramo imobiliário, fazer uma venda e se acomodar. Mas esse não é o objetivo da Kogler Group. Quando o César decidiu sair da sociedade e criar a própria empresa, uma das coisas que ele falou para mim é que as pessoas que trabalhassem com ele, ele queria que visse crescendo, que crescesse junto. Então, esse é o objetivo. A pessoa tem que querer crescer, tem que ter ambição, tem que ter garra para correr atrás, estudar, tem que ser um estudioso também, porque não é tão simples assim você trabalhar um imóvel e vender. E ambição, isso é o principal, querer crescer na vida. Tá, César, agora conta pra mim qual foi o período mais desafiador da sua história. Quando é que você talvez pensou que não fosse dar conta? Aí eu acredito que foi logo quando eu virei corretor. Porque era algo que eu nunca tinha feito na minha vida, era vender um imóvel. Aí eu cheguei na imobiliária e olhei, tinha 3 corretores para o meu lado direito, aquela imobiliária grande, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Que legal. Por onde eu começo? Sentiu medo? Muito. E depois, como foi vender o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto? Aí tudo começou naturalmente, porque eu tive que pedir um apoio, né? Eu cheguei na Dani, na época, que era a gerente, falei assim, Dani, tô aqui, o que eu faço? Aí ela me deu algumas explicações, falou assim, ó, lá você tem uma corretora tal, a outra é tal, uma é mais experiente, a outra é menos, o outro começou também junto com você tem que colar em quem tem mais experiência para você aprender, né? Mas ela me deu um conselho, que esse conselho eu tenho até hoje e eu aconselho os meus corretores. Não existe vendas de imóveis sem captação de imóveis. Que legal, César. E ela falou assim, ó, lá atrás tem uma moto, passa na recepção, pega uma requisição para abastecer, escolhe um bairro e anda rua por rua anotando placas de vendas.
Aí você retorna até a imobiliária e liga um por um, se apresenta como corretor da imobiliária e capta esse imóvel para venda. Coloca a placa da imobiliária e foi aí aonde tudo começou. Foram nas captações. Então eu me destaquei bastante nas captações. Eu era o principal captador da imobiliária, porque quando o corretor que já estava lá há muito tempo precisava de um imóvel e ele às vezes não tinha tempo de captar, ele me pedia o imóvel, eu ia, captava e eu ganhava a minha captação. Eu paguei um preço por isso, mas recebia muito bem por isso, entendeu? Eu tinha que aprender na captação. E foi na captação onde eu comecei a fazer a minha carteira de clientes. Porque hoje é muito no telefone, no WhatsApp. E naquela época não, era tete a tete, era conversando com o cliente. Sim. Onde a gente descobria desse cliente o porquê que ele queria vender, o que ele ia fazer com o dinheiro. E eu peguei isso no ar, falei assim, nossa, se vender o imóvel dessa pessoa, eu vou ter ele como cliente, eu vou conseguir vender alguma coisa para ele. Então, eu já saquei isso já desde lá de trás. Era uma estratégia que eu tracei e que deu certo. Então, assim, já comecei na captação, no primeiro mês eu fiz vendas, no segundo mês fiz outras vendas, então, assim, eu peguei gosto para coisa, sabe? Peguei gosto. Eu tinha meses que, tipo assim, que eu vendia 6 imóveis, 7 imóveis. Teve um mês que eu vendi 12. E, e quando você via, assim, olhava o extrato bancário e tinha bastante dinheiro, nossa, Que era alegria. gostoso Bom demais. demais, ganhar E sua dinheiro. experiência foi assim também? A minha foi. Conta. Eu trabalhava como professora. Ela já chegou quando estava tudo muito bem organizado, né, César? Quando já estava Ah. eu era professora e tinha aquele salário, né, concursada, aquele salário mesmo, a vida toda, vai aumentando gradativamente. E quando entrou na pandemia, que eu fiquei em casa com as crianças, eu peguei um afastamento, falei, preciso arrumar alguma coisa para fazer. E aí ele falou, faz teu cresce, começa a vender. E aí a minha primeira venda foi um terreno para uma amiga minha. E aquela comissão que eu ganhei, falei, cara, Nem fiz tanto esforço. é mais que 2 meses de trabalho. Não, deu assim, né? Cara, isso daí é bom. Isso é bom. Aí eu comecei Tô a com o fazer tesouro conta. dentro de casa e não Eu falei, sabia. olha, se eu vender tal coisa, isso é bom, isso vai dar bom. E foi indo assim, daí a gente começou junto e a gente abriu imobiliária em novembro de 2021, né? Aham. E nesse primeiro ano eu vendi mais de 8 milhões. E aí, quando eu fui somar essa conta, eu falei, cara, esse negócio é bom. Eu acho que eu dou certo nesse negócio. E aí foi, sabe? Então eu gostei do negócio. Agora conta pra mim. Eu vejo que tem muito de Deus nessa história, né? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Tem muito de Deus. Muito. A gente sempre orou muito, sempre colocou diante de Deus os nossos sonhos. E quando a gente decidiu trabalhar junto, quando a gente começou a formar uma equipe, a gente sempre deixou muito claro para a equipe que a base de tudo na nossa empresa é Deus. A gente não faz nada sem antes orar, antes entregar para Deus. A gente consagra para Deus cada negociação, cada corretor, cada vida que a gente vai intermediar, porque você está fazendo parte do sonho de uma pessoa. Pode ser um simples terreno, digamos assim, para o investidor que tem muitos terrenos, mas aquilo lá faz parte do sonho dele. E é um trabalho muito sério. Então a gente sempre busca embasamento em Deus, em tudo que a gente vai fazer. Não tem como fazer as coisas sem ter Deus como base. Sempre foi assim, César? Sempre. Sempre. Quando a gente busca, né, as coisas acontecem, né? Tipo, nessa vender, a gente tem que agradecer também, né? Agradecer o dia, agradecer as pessoas que estão à nossa volta. Sem Deus é impossível, né, Adelina? A gente Sem tem um Deus é mural da impossível. gratidão lá na imobiliária, né, amor? Lá os corretores, eles já colocam, já são gratos pelo que vai acontecer. Porque gratidão e fé é eu acreditar e agradecer por algo que eu ainda não vi.
Então a gente coloca lá, eu sou feliz e grato por tal coisa, tal negociação. A gente tem lá um muralzinho da gratidão. Todo mundo vai lá e coloca a sua gratidão, acreditando que aquilo vai acontecer. Que legal. Gente, nós já estamos quase terminando, mas eu vou fazer um desafio aqui, tá? Presta atenção. A Elies vai ter um tempo para fazer uma pergunta para o César e o César um tempo para fazer uma pergunta para Elies. Bora lá? Pode começar, Elies. Qual pergunta você gostaria de fazer para o seu esposo hoje? Meu Deus. Pegou de surpresa mesmo. Vê lá, hein? Aí, vai, Gente pergunta do para céu. ele. E um agradecimento, uma pergunta e um agradecimento. Eu quero aqui hoje. Tá, então eu vou começar pelo agradecimento. Tá bom. Eu agradeço a ele por ter acreditado no meu potencial, né? Ele já estava há muito tempo na imobiliária, acreditou quando eu falei para ele, vai, você consegue. A gente sempre teve isso, sabe? De um apoiar o outro nas decisões. E eu sou muito grata por ele ter acreditado em mim. Ter, né, falado, não, vamos lá, vamos junto que a gente vai conseguir fazer dar certo. E a pergunta que eu tenho para fazer é: como que você se vê daqui 5 anos? Nossa, que pergunta difícil. Eu penso muito nas pessoas que estão ao meu redor. Penso muito na vida dos meus corretores, que eu quero que eles prosperem, para que se um dia eles quiserem mudar de imobiliária, que eles saiam melhores do que quando eles entraram. É isso que faz sentido para mim, entendeu? Essa é a realização que eu tenho como pessoa. Bens materiais, a gente conquista isso naturalmente, a gente tem que saber administrar o que a gente ganha. Mas o que eu mais penso assim é nas pessoas que estão comigo. Sim. Entendeu? Nas pessoas que estão comigo. Eu quero que cada um deles prospere. E que eles consigam chegar também aonde eu cheguei. Entendeu? Senão não faz sentido eles estarem na minha equipe trabalhando somente para mim, sem que eles consigam crescer também, entendeu? Que lição de liderança, né, gente? Fala sério. E você agora? Falar da GG é fácil, né? Assim, quando a gente decidiu abrir a imobiliária juntos, a gente... Assim, as pessoas, mas você tem certeza? Abrir um negócio com a esposa, não dá certo. Bastantes questionamentos referentes a isso. Eu falei assim, mas como não pode dar certo, né? É a pessoa que eu escolhi para ser minha parceira, minha esposa. A mãe dos meus filhos. Não tenho nada para esconder dela, para ela. Como que não vai dar certo, né? Falei, vamos junto, vamos abrir imobiliária, vamos trabalhar junto, vamos prosperar juntos. E estamos até hoje, cada dia melhorando, cada dia crescendo. Os filhos já estão crescendo também, a gente é muito família, a gente sempre está junto, a gente conversa muito sobre várias coisas, não é só a profissão, no investimento, com o filho, escola, a gente sabe separar casa e trabalho, então é isso que tem dado certo. E a pergunta que eu tenho que fazer para ela, por que ela aceitou ser corretora de imóveis e vir trabalhar comigo? Eu aceitei porque eu acho que eu vejo um potencial muito grande nele, sabe? E eu sempre, a vida toda, sempre estive ali, né? Quando ele estava na Dia, surgiu a oportunidade dele ir para outra empresa, estimulei ele para ele crescer. Surgiu a oportunidade dele comprar uma franquia, vai dar certo. Quando ele abriu sociedade, vai dar certo. E quando ele tomou o passo de trabalhar sozinho, eu falei, vai dar certo. E o que me estimula a ser corretora é me espelhar nele. Porque eu vejo o amor que ele tem como líder, de querer que os outros cresçam, de ver as pessoas prosperando, e o amor que ele tem pela profissão, de realizar o sonho das pessoas, de fazer parte da história das pessoas. Esse amor me encorajou a ser corretora. E hoje nós somos uma equipe, né? Cada um com a sua função ali dentro da empresa,
E hoje a gente tem tido a oportunidade de grandes negócios, de estar crescendo, né? Não sendo só uma imobiliária, mas ampliando os nossos negócios também. E é isso. É me espelhando em você e vendo que juntos a gente consegue alcançar muito mais. Que lindo, gente. Bom, agora eu vou perguntar sobre a experiência, né, de trabalhar comigo, lógico. Eu não vou deixar de fazer essa pergunta para o Evan Pod. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para a gente finalizar. Olha, Adelina, você chegou na nossa vida para somar algo que a gente já estava buscando. A gente já se questionava como fazer, como melhorar, como evoluir, como entender o mercado, como se posicionar no mercado. E quando você chegou, que você mandou uma mensagem lá no direct da empresa, eu falei: oi, é GG aqui, tudo bem? E aí a gente conversou, teve aquela conversa, falei: cara, aí a gente conversou, é isso que a gente precisa. É como você sempre fala, não é só a questão da roupa ou de uma postura quando você vai comer, quando você vai conversar com alguém. É todo um conjunto. Entender o que é a Kogler Group, qual é a missão da Kogler Group e aonde a Kogler Group quer chegar. Então, quando você veio até nós e nos apresentou como é o seu projeto, aquilo fez todo sentido do que a gente precisava naquele momento. E cada dia a gente tem avançado mais, você tem, né, nos levado a um novo nível. Você acaba nos estimulando, né, até essa nova caminhada que a gente está fazendo, esse relacionamento que a gente está fazendo em São Paulo, esses negócios que a gente tem que fazer para lá, você também nos incentivou a buscar esses novos caminhos. Então, quando você chegou na nossa vida, foi algo assim que eu acho que a gente pediu para Deus, de poder, sabe, o que falta, o que a gente precisa. Aí você surgiu. É isso aí. Quer falar um pouquinho, César? Falar assim, Adelina, você apareceu no momento que a gente estava assim, querendo aprimorar ainda mais a nossa imobiliária, né? Querendo buscar algo mais. E do nada, Adelina Evangelista. Aí, eu fico muito feliz, estou emocionada. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigada por participarem hoje do Evan Pod. A gente Obrigada a agradece você pelo convite e por acreditar no nosso trabalho. Lógico, e também por acreditar no meu trabalho. Com certeza. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e mais um Evan Pod para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.